Olá, professor Israel. O meu nome é Lucas Eduardo e eu faço dupla com Kaique e eu vou começar apresentando sobre a espectroscopia por ressonância magnética nuclear, ou a sua sigla RMN. Ela é uma técnica analítica usada para determinar a estrutura molecular e a composição química de uma amostra. Ela atua analisando a interação dos núcleos em rotação em um forte campo magnético. Na espectroscopia por RMN, um campo magnético externo estacionário faz com que determinados núcleos em uma molécula absorvam radiofrequências seletivas. A energia absorvida induz uma transição na rotação de spins, esses spins que são diferentes de zero, que estão sujeitos a um campo magnético, nucleares, fechando parênteses nucleares, o que é observado em um espectro de RMN. Na versão clássica, o RMN pode ser explicado da seguinte maneira: ao se colocar a amostra em um campo magnético, os spins passam a presencionar em torno da direção do campo magnético com uma frequência que ela vai ser denominada de frequência de Larmor, acho que é assim que se diz, que é proporcional ao campo magnético aplicado. Os spins que se posicionam na direção paralela ao campo magnético possuem menor energia do que os antiparalelos, de maior energia. A condição de ressonância ocorre quando se aplica uma frequência igual à frequência de precessão. E por ressonância, os spins paralelos ganham energia e mudam de estado de energia. Agora eu vou falar sobre a técnica CP. Bom, para reduzir o tempo de análise dos espectros de RMN, em específico do carbono 13, de materiais em estado sólido que normalmente tem T1, relação spin-rede ou relação longitudinal muito longo, usa-se, em vez de apenas um pulso, a técnica de polarização cruzada, que é o CP, da abreviatura em inglês dela, que é Cross Polarization, que transfere a magnetização do hidrogênio, abundância natural de 99,984%, para o carbono. Nessa técnica, o tempo de espera entre as sequências de pulsos é dependente do T1, dos átomos de hidrogênio, que normalmente é bem mais curto do que os de carbono. Com isso, a técnica CP reduz o tempo de análise em várias ordens de magnitude se comparada à técnica de pulso convencional. Na polarização cruzada, os núcleos de hidrogênio 1 e carbono 2, submetidos a um mesmo campo magnético, precessionam em diferentes sequências. A condição em que ambos os núcleos precessionam em uma mesma frequência é conhecida como condição de Hartmann. No caso específico da CP de hidrogênio 1 para carbono 2, pode-se atingir um aumento de intensidade do sinal do carbono 13 em um fator de 4, pelo fato de a razão giromagnética dos prótons ser aproximadamente 4 vezes maior que a do carbono. Soma-se isso ao fato de que as interações dipolares variam entre os grupos químicos em razão das diferenças no acoplamento do carbono com o hidrogênio e na mobilidade molecular. Dessa forma, os efeitos da rotação são seletivos para os grupos com menor interação dipolar, tais como aqueles com maior mobilidade ou não protonados. Para minimizar esse efeito, tem sido utilizada a técnica de amplitude variada, sua sigla VA, da abreviatura em inglês Variable Amplitude, que consta na variação da amplitude do pulso de radiofrequência durante o tempo de contato na polarização cruzada. O que ocorre é que o campo de hidrogênio 1 apresenta gradiente capaz de abranger as diferentes condições de Hartmann-Hahn. Agora sobre as aplicações do espectrograma por RMN. A espectroscopia por RMN ela é uma técnica não destrutiva e não invasiva, usada para determinar as estruturas e a dinâmica molecular. As aplicações da RMN são variadas e incluem as seguintes áreas de pesquisa e setores. Na biologia, a RMN
se aplica ao estudo de macromoléculas, como proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Carbono 13, hidrogênio 1, nitrogênio 15, fósforo 31, sódio 23 e flúor 19. São os núcleos ativos de RMN biologicamente mais relevantes, usados para entender as vias bioquímicas envolvidas no metabolismo de aminoácidos, lipídios e carboidratos. Já na química, ela é amplamente usada para análise qualitativa e quantitativa, para monitorar reações, identificar estruturas e avaliar a pureza. Já na ciência de polímeros, ela é utilizada para analisar a proporção de monômeros, peso molecular, taticidade, sequenciamento, comprimento e ramificação da cadeia, e para determinar grupos terminais. No setor farmacêutico, para determinar a pureza e a quantidade de princípios ativos, excipientes e impurezas dos produtos farmacêuticos. Já no setor petrolífero, é utilizado para avaliar hidrocarbonetos de petróleo bruto e seus produtos. Na medicina, o exame de imagem por ressonância magnética, RM, é uma aplicação do RMN. Eu trouxe essas aplicações aqui, além dos que teve no artigo que o senhor passou, porque eu achei interessante citar essas aplicações para mostrar como a espectroscopia por RMN já está muito presente nas nossas vidas. Eu vou deixar também dos slides os gráficos da avaliação de espectroscopia nas plantas e no ácido úmico dos solos. E também vou deixar como é um aparelho de espectroscopia de ressonância magnética nuclear. É isso, professor. Obrigado. A espectrometria de infravermelho fundamenta-se nas mudanças de estado energéticos vibracionais causadas pela interação fóton-matéria na região do infravermelho. A uma temperatura superior ao zero absoluto, todos os átomos e moléculas encontram-se sob vibração constante em relação uns aos outros. A observação de radiação infravermelha permite obter informações sobre estas vibrações, as quais são intrínsecas de cada átomo e molécula. Para que haja esta absorção, as vibrações fundamentais devem possuir a mesma frequência da radiação incidente de excitação. Assim, é necessário que ocorra uma variação no momento dipolo da espécie. A espectrometria no infravermelho, IRS, baseia-se na análise da absorção da radiação de diferentes frequências. Sua principal função é identificar grupos funcionais em amostras orgânicas ou inorgânicas através dos valores peculiares de absorção de cada elemento. Cada átomo possui 3 graus de liberdade correspondente aos eixos x, y e z de um plano cartesiano. Se uma molécula possui n átomos, o sistema terá 3 n graus de liberdade. 3 graus de liberdade são necessários para que ocorra o movimento de translação, que é o movimento geral da molécula no espaço. Adicionalmente, são requeridos 3 graus de liberdade para o movimento de rotação molecular. Assim, restam 3n menos 6 graus de liberdade para as vibrações para as moléculas não lineares. Moléculas lineares exibem 3n5 graus de liberdade, uma vez que requerem apenas 2 graus de liberdade para o movimento rotacional. Estes graus de liberdade correspondem aos variados modos vibracionais normais de uma molécula. O modo vibracional normal consiste em uma oscilação harmônica simples de cada núcleo da molécula em torno de sua posição de equilíbrio, ou seja, todos os núcleos se movimentam na mesma frequência e em fase, não promovendo alterações no centro gravitacional da molécula. Na realidade, o que se observa em um espectro de absorção nem sempre corresponde apenas aos modos normais de vibração da molécula. O número total de bandas também estão presentes overtones e bandas de combinação. Bandas adicionais são formadas como consequência dos overtones, que é a frequência correspondente ao múltiplo inteiro da frequência de vibrações normais. As bandas adicionais, por sua vez, correspondem às combinações lineares de frequências normais ou seus múltiplos.
A intensidade de bandas de combinação é sempre inferior às bandas normais de vibração. As vibrações moleculares podem ser estiramento, que é deformação axial, ou de deformação angular, fora ou dentro do plano cartesiano. Elas também podem ser assimétricas ou simétricas. A radiação infravermelha absorvida é convertida em um modo vibracional peculiar de cada molécula. Os tipos de vibração são apresentados na figura 1. Na técnica de IRS, trabalha-se na região do infravermelho médio, que corresponde à região de 400 a 4.000 centímetros, elevado a -1, do espectro. Além da identificação dos elementos presentes na amostra, sua quantificação também pode ser realizada, uma vez que a intensidade das bandas de absorção é diretamente proporcional à concentração da espécie. O valor da concentração é determinado através de curvas de calibração, em densidade versus concentração, de amostras com concentrações conhecidas. A espectrometria por transformada de Fourier, FTRI, do inglês Fourier Transform Infrared Spectrometry, é uma variação da técnica de IRS, onde se utiliza-se dois feixes de radiação eletromagnética a fim de se obter o interferograma. Assim, através da mudança do caminho óptico entre os dois feixes em um sinal é gerado, por meio de cálculos matemáticos da transformada de Fourier. A distância do comprimento óptico pode ser convertida para o valor da frequência de radiação e vice-versa. A transformada de Fourier é dada pela equação a seguir, na segunda imagem. A utilização da transformada de Fourier garante a otimização das funções de um IRS, permitindo maior sensibilidade e velocidade de análise à espectrometria de infravermelho por transformada de Fourier.